Pessoal, espero que vocês estejam tudo bem, que está tudo em ordem. Hoje é um sábado, estamos aqui fazendo um novo vídeo para vocês, para a gente bater um papo. Estamos dando início aí a mais um Conversa Mole, né? E fazendo um resumo aí todo desses últimos 7 dias, né, que a gente tem passado. Mas eu gostaria primeiro de fazer assim, de colocar alguns temas para a gente refletir e pensar um pouquinho em conjunto, tá? Que eu acho que é fundamental, principalmente nesse período aqui que antecede essas eleições muito importantes do segundo turno. Eu peço, antes de mais nada, que vocês se inscrevam no canal, dê um like, deixe seu comentário. Para nós é muito importante. Nós somos um canal pequeno, nós estamos aí crescendo, né? Nós somos um canal independente. O que a gente sempre procura aqui trazer para vocês são as informações as mais honestas e precisas possíveis e imagináveis, tá bom? A gente não busca fake news, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, e tudo aquilo que a gente coloca aqui no canal, através tanto do Conversa Mole quanto dos caras da ilha, são fatos, são pesquisados, são levantados, e a gente traz sempre a informação mais precisa possível, tá bom? Bom, gente, no último programa dos caras da ilha estão aí os cortes que foi realizado aí na última quarta-feira, sempre aqui no Conversa Mole às 19h30. Nós tivemos aí 3 tópicos políticos bastante interessantes. Um foi sobre a questão aí da mudança do STF, ou da pretensa mudança do número de componentes do STF, né? A segunda foi o react do Marcelo com relação àquela declaração infeliz lá do Justus. Não vou dizer infeliz, né? Ele colocou a postura dele como um milionário e que pensa no bolso dele e não pensa na população como um todo aí, que está passando por problemas gravíssimos, tá ok? E nós temos aí um 2023 muito problemático pela frente, em vista de todas essas isenções que houveram, dessas diminuições de impostos e principalmente aí com esse orçamento secreto que está batendo aí quase os 100 bilhões de reais e que representa, só para vocês terem uma ideia, quase 3 vezes mais do que foi o mensalão do PT. Então, eu peço a vocês, nós passamos todos os cortes aí para vocês darem uma olhada, né? Os cortes estão aí no canal. Eu faço questão que vocês vejam, comentem, né? Deem a sua opinião. Pode dar um like, dar um dislike. Para nós é importante a sua opinião, tá bom? Hoje eu vou trazer aqui, como eu disse, um resumo básico do que aconteceu durante a semana e que faz parte aí dessa campanha política muito triste, né? Porque até então nenhum dos 2 candidatos apresentaram soluções, né, concretas para nós sairmos deste problema que a gente está, né? Esse problema econômico, esse problema de divisão, né? O Brasil está muito dividido. Vejam aí as pesquisas, né? Praticamente meio a meio. Mas eu ainda acho que o brasileiro ele tem, na verdade, ele não pode ser tão ultra radical como eu tenho visto, né? E como eu tenho lido e sentido aí, principalmente nas redes sociais. A empatia no Brasil sumiu, né? Vocês concordam comigo? Ela sumiu, o brasileiro virou um cara extremamente antipático, né? Extremamente desunido. Nós nunca fomos um país desse jeito. O Brasil sempre no Brasil prevaleceu a empatia, a amizade, coisa que sumiu, né, nesses últimos 4 anos. Mas vamos lá. Primeiro eu queria
colocar um ponto aqui que eu acho muito importante para vocês refletirem. Vocês acham correto, né, uma mulher que agora foi eleita senadora, tá certo? E ela não tem a imunidade parlamentar ainda, ela é uma cidadã por enquanto, porque ela não foi diplomada, né? Ir a uma igreja, né, a um culto e sair proferindo mentiras e lações, né, e coisas pesadas, coisas muito pesadas, que ela disse que tem provas, que tem filmes, mas no outro dia ela fala não, que ela ouviu dizer. Gente, essa dona Damares é mais uma que precisa ser internada, né? É fundamental que seja investigado este assunto e é que essa mulher seja punida. Porque o que ela falou e o que ela levantou de acusações são gravíssimas. E nós não podemos deixar isso passar em branco. Tá certo? Ainda mais dentro de um templo, onde tinham lá crianças, tinham mulheres, né? Os impropérios que essa mulher disse, as baixarias que foram colocadas, pelo amor de Deus, gente. É uma questão realmente importantíssima de ser levantada, de ser julgada, né? E se ela não provar isso que ela colocou, ela tem que ser criminalizada sim, porque é um crime o que ela cometeu, né? É um crime, tá certo? Ela proferiu coisas gravíssimas, tá certo? Então eu acho que tem que ser investigado, tem que ser punido, né? Ou ela traz as provas que ela disse que tem, né? Ou que ela seja processada. Nós não podemos permitir coisas desse tipo acontecendo em pleno século XXI, tá certo? No dia 12 de novembro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tá certo? Houve a missa solene, né? E uma outra coisa que me deixou profundamente chateado com o povo que lá esteve, ao invés de ir orar, né, de pedir graças, de pedir a bênção a Nossa Senhora Aparecida, foram lá para gritar mito, foram lá para vaiar o bispo. Gente, e depois lá fora confrontarem as equipes das televisões, da TV Aparecida, que é uma TV católica que é lá da própria Basílica. Gente, isso não é democracia, isso é balbúrdia, tá certo? E volto aqui, né, a um tema que me deixa muito, profundamente preocupado. Vocês católicos, vocês têm coragem de votar numa pessoa dessa? Numa pessoa que durante a pandemia falou que não era coveiro, que ia comprar vacina na casa da sua mãe? Eu só pergunto, né? Vocês que são católicos, vocês permitem a invasão de um templo sagrado? Vocês permitem a invasão da segunda maior igreja do mundo, que só perde para o Vaticano? Vocês permitem, né, que sejam feitas propagandas políticas durante a missa? Né, que fiquem se manifestando em vaiar um bispo durante a homilia? Olha, desculpa, isso não é ser católico, gente. Isso é ser de uma ignorância e de um satanismo vulgar. Vulgar, né? Esse Valdemar aí, ir lá para provocar esta confusão, e depois outras mulheres que foram lá para intimidar o padre, né, que pediu que viessem ali para orar e não para fazer propaganda política, foram lá intimidar para pararem os sinos que estavam badalando da igreja, porque eles queriam fazer uma oração lá fora junto com o Valdemar, que não sabe nem rezar, que não sabe, é um aproveitador de religiões, né? E vocês cristãos, né, evangélicos,
que se permitem a essa manipulação destes pastores. É inacreditável. Eu, como sempre digo aqui, e digo a todos, né, não tenho o menor problema em dizer, eu sou agnóstico, eu não acredito nessas religiões. Sou curioso, estudei todas as religiões possíveis e imagináveis, tá certo? As respeito, né? Mas não pratico nenhuma. Eu acredito em Deus e acho que a minha espiritualidade cabe a mim, ao meu corpo e a mim mesmo. Então eu não me vendo a esses pastores, a esses padres, a esses bispos e coisas desse tipo. Tá certo? E eu acho que vocês também não deveriam misturar a religião, né, com política, porque não dá certo. É como misturar futebol com bebedeira. Vai dar confusão. O ponto que eu quero aqui discutir é a questão do Brasil se tornar uma Venezuela. Ah, porque se o Lula for eleito, isso aqui vai virar uma Venezuela, porque não, vai faltar comida, vai faltar não sei o quê. Gente, vamos parar com essa loucura. Vamos parar com essa ignorância, tá certo? Primeiro, o grande risco, eu queria que vocês pensassem comigo aqui. O grande risco do Brasil se tornar uma Venezuela é nós voltarmos no tempo e lembrarmos do Chaves, né? O Chaves, o que ele fez? Ele primeiro mudou, né, o legislativo na Venezuela, para logo em seguida mudar o sistema do STF deles, né? Colocando gente deles, colocando mais pessoas, e com isso ele conseguiu, né, fazer uma ditadura sem disparar um tiro sequer. Vocês entenderam? A questão da fome na Venezuela também é muito diferente. Por quê? Porque a Venezuela vivia, né, da exportação do petróleo. Quando o petróleo caiu de preço, a Venezuela quebrou. Quebrou e você não tinha alternativa em mudar o governo. Por quê? Porque já estava todo ele modificado e colocado na cara do Chaves. Então você não ia mudar nada, absolutamente nada, contrariamente ao Brasil, né, que é um país grande, né, com uma indústria forte, com uma agricultura consolidada. Vocês entenderam? Então isso é praticamente impossível. Só pode vir a acontecer, não no caso do Lula ser eleito, e sim do Bolsonaro, né? Porque o primeiro passo do Bolsonaro ele já conseguiu, que é colocar, né, uma Câmara completamente vendida ao lado dele, né? Tanto os que estão quanto aqueles que vão entrar, tá certo? Tanto que o orçamento secreto já prevê 20 bilhões para o ano que vem, obviamente tirando da tecnologia, da saúde, da educação, de outros lugares para dar dinheiro para esses congressistas, tá certo? E vou pedir para que vocês analisem um pouco mais. Durante os 14 anos do PT, houve alguma vez alguma ameaça à democracia? Não. Né? Não houve. Jamais houve uma ameaça à democracia. Tanto no impeachment da Dilma, que ela aceitou de cabeça em pé, pegou as suas tralhas, desceu a rampa do Planalto, foi embora, não cometeu nenhum golpe, não ameaçou em momento algum aquela decisão, tá certo? E se a gente for pensar em pedaladas fiscais, que ela foi caçada por causa disso, né? Foi empichada por causa disso, quantas pedaladas fiscais nós já tivemos e que o Bolsonaro se salvou em função do orçamento secreto, porque ele comprou todos os deputados e senadores ali dentro, ou a maioria, pelo menos. Então vocês pensem nisso, porque é o que vai acontecer se ele for eleito, entendeu? É o que vai acontecer, ele vai mudar a composição do STF, é uma cláusula pétrea, uma cláusula difícil de ser modificada, ou quase impossível, mas ele vai ameaçar novamente a nossa democracia, como ele vem feito nesses últimos 4 anos, ameaçando o Congresso,
passou do Congresso para o STF, né, duvidando das eleições, duvidando das urnas, e assim por diante ele vai criando, né, todo o campo para minar o seu golpe. Tá certo? Com relação, por exemplo, ao Lula, o Lula tem os seus pecados, né? Ele lá defendeu essas ditaduras também de esquerda, né, de Cuba, da Nicarágua e da própria Venezuela, mas do lado do Bolsonaro ele também defende. Ele também defende o Erdogan, né, o Viktor Orbán, defende o Odorgan lá da Turquia, né, defende o Putin. É o único cara no Brasil que defende a ditadura militar, defende um assassino cruel, um torturador, né, que para ele é um herói, que é o Ustra. Então, gente, eu acho que a gente tem que começar a pensar e a refletir a respeito do nosso futuro. Vocês entenderam? Eu sou contra muitas coisas que o Lula fez, mas eu não posso negar que ele é um democrático. Ele sabe conversar, diferentemente desse cidadão que desrespeitou a todos nós durante a pandemia. Continua nos desrespeitando, né, com mentiras absurdas. Ainda ontem, ele se pronunciou contra a vacina para crianças. De novo, afirmando que não houve crianças que morreram por causa de Covid. E de onde ele tira essas informações? Né? É só pegar os números da OMS, os números estão todos claros, mas vocês preferem acreditar no WhatsApp da tia. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Bom, eu estou aqui, né, encerrando aqui o meu papo com vocês. Eu continuo afirmando que Bolsonaro é um problema grave para o Brasil, nos ameaça muito mais do que o Lula com relação à democracia, né? Esse lema fascista dele, né, de pátria, família, que ele adotou, antes era um lema nazista, né, que era Brasil acima de tudo, né? Agora o lema é fascista do Mussolini, né? Deus, pátria e família. E com isso a gente vai levando. Esperamos que dia 30 termine essa loucura e que você seja consciente, né? E que você pense no futuro do país. E não vá atrás de conversas de milionários, tá certo? Pense no povo, 30 milhões de brasileiros em deficiência alimentar. E Bolsonaro nega isso, em entrevista ele negou, está tudo aí gravado, tá certo? Então, gente, eu espero, sinceramente, vou caminhar nesse discurso até o dia 30. A solução para o Brasil é nós entregarmos o governo ao Lula. Não é entregar ao PT, tá certo? É entregar a democracia e dar um basta a essa autocracia e essa ultra-right completamente amalucada. Tá bom, gente? Agradeço vocês, que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se encontra em breve aí em mais um Caras da Ilha ou aqui numa opinião uma opinião aqui do Conversa Mole. Tá bom? Gente, obrigado. Tchau e até a próxima.